A nossa apostila de número 5, ela traz em seu capítulo 17 o assunto termologia. Nós já fizemos na introdução ao estudo da termologia a apresentação para vocês do conceito de temperatura. Vamos relembrar. Temperatura indica o estado de agitação das moléculas. Estar com temperatura mais elevada significa maior estado de agitação. Trouxemos para vocês o conceito de calor. Calor nada mais é do que fluxo de energia, energia em trânsito. Via de regra, calor cedido pelo corpo mais quente para o corpo mais frio. Falamos também que para que a gente possa fazer a análise, a avaliação de temperaturas, nós faremos uso de um dispositivo chamado termômetro. E para que a gente possa fazer essa graduação, mostramos as escalas termométricas e as principais delas: grau Celsius, grau Fahrenheit ou Fahrenheit e Kelvin. E mostramos que existe uma relação matemática que permite-nos fazer qualquer cálculo para esse tipo de situação, que seria C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Para efeito de escalas termométricas, todas as escalas devem ter obrigatoriamente um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Então, quando eu falo em grau Celsius, grau Fahrenheit ou Fahrenheit, como queira, e Kelvin, eu tenho que lembrar os valores. Celsius eu trabalho com 0 e 100, Fahrenheit com 32 e 212, e Kelvin com 273, 373. Vale uma observação importantíssima. A escala Kelvin possui o zero absoluto. Nós não teremos, portanto, sinais negativos ao mensurar na escala Kelvin. Vanks, pode ter temperatura negativa na escala Celsius? Pode. Fahrenheit? Também. Kelvin não. E outra coisa importante que nós abordamos, e eu queria lembrar contigo, é que nas escalas, cuidado para não confundir conversão de uma temperatura para outra com variação. Quando a gente falar em variação, nós estamos trabalhando com dois valores. Então, quando você for fazer a variação, se eu perguntar assim para você, se variou 40 graus na escala Celsius, isso na Kelvin corresponde a quanto? Você precisa fazer esta relação aqui. Porque isso aqui é em cima das graduações das escalas. Por exemplo, quando eu pego um termômetro na escala Celsius, vou fazer lá a marcação, eu fragmentar esses valores, eu vou de 0 a 100. Eu tenho 100 espaços. Na Fahrenheit ou Fahrenheit, eu tenho 180. E na Kelvin eu tenho 100. Por isso que a gente faz o quê? Trabalha com 5, 9 e 5. A gente simplifica os valores que a gente tem, 100, 180 e 100, dá para simplificar por 20. Aí aqui fica 5, aqui fica 9 e aqui fica 5. Não confunda. Variação é um processo, conversão é outro. Bom, lá na sua apostila, mais especificamente na página 25, ele começa com a seguinte questão. A temperatura é uma das grandezas físicas mais conhecidas dos leigos. Todos os dias, boletins meteorológicos são divulgados anunciando as prováveis temperaturas máximas e mínimas do período. A grande maioria da população conhece o termômetro e tem o seu próprio conceito sobre temperatura. Sobre a temperatura e o termômetro, assinale VOF. A fixação de uma escala de temperatura deve ser associada a uma propriedade física que, em geral, varia arbitrariamente com a temperatura. Pessoal, o que significa variar arbitrariamente? O que varia arbitrariamente é que não segue um roteiro, não segue uma condição de proporção dentre os valores que são registrados. Isso acontece? Não, amigos, não acontece. Porque quando a gente estuda estas associações, as variações elas são lineares. Como assim, Vanks? Variações lineares. Você tem ponto de fusão e ponto de ebulição. Você, por exemplo, compara duas escalas. Você tem lá o seu ponto de ebulição, você tem lá o seu ponto de fusão. Esses valores, eles crescem de forma linear. Não é arbitrariamente, tá? Não é arbitrariamente. Se, por exemplo, eu digo para você, de 20 graus Celsius corresponde a X, 30 graus Celsius vai ser X mais alguma coisa, 40 graus Celsius vai ser X mais alguma coisa. Um comportamento linear, tá? Então não é arbitrário, isso aqui é falso. É como se eu estivesse diante de quê? De uma função matemática. Na segunda afirmação ele diz, grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica uma variação correspondente a uma unidade de variação
que essa mesma propriedade sofre quando o termômetro é elevado do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Grau arbitrário, aqui dentro, ó. Por exemplo, quando eu pego a escala Celsius, eu vou ter quanto aqui? 100. Quando eu pego a escala Fahrenheit, eu vou ter quanto? 180. Então, o grau arbitrário, você vai fragmentar essa estrutura e vai poder analisar a cada propriedade termométrica que você tem o quê? Como é que ocorreu a modificação no seu termômetro. E essa modificação vai de onde até onde? Do ponto de fusão até o ponto de ebulição. No caso das Celsius, do 0 até o 100. Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira. Próxima afirmativa diz: temperatura é a medida da quantidade de calor de um corpo. Amigos, temperatura é a medida da quantidade de calor? O que é que você acha? Eu acho que não. Temperatura não tem a ver com quantidade de calor. Temperatura tem a ver com estado de agitação. Coloca água para ferver. Quando a água está borbulhando, aquele movimento todo, isso ali significa que a temperatura está elevada. Todos os corpos, quando submetidos a temperaturas elevadas, aumentam a sua energia cinética. Em outras palavras, aumenta o estado de agitação. Então, quando eu digo temperatura é a medida da quantidade de calor, eu estou fazendo uma afirmação falsa. Temperatura é uma medida da quantidade de quê? De agitação das moléculas. A água é uma excelente substância termométrica dada a sua abundância no meio ambiente. Nós temos muita água no meio ambiente? Temos, mas por ser muito abundante, significa que ela é uma excelente substância para fazer um mercúrio? Você já viu algum mercúrio feito com água? Não. Nós não fazemos uso do mercúrio, não fazemos uso da água. Normalmente a gente usa mercúrio para constituir um termômetro. Agora vamos explicar por quê. Quando a gente fala que a água não serve, já vou colocar aqui, como uma substância termométrica, é porque a água não tem um comportamento linear. Lembra que a gente começou falando aqui que para você fazer a fixação de uma escala termométrica, o comportamento nas mudanças deveriam ser variações lineares em relação à temperatura? Pois bem, veja uma observação importantíssima aqui. A água tem um comportamento diferente, ao contrário do que muita gente pensa. A água tem um comportamento anômalo. Vanks, o que seria isso? Vou te mostrar. Quando a gente aquece a água até 4 graus, sabe o que acontece com a água? Normalmente, quando a gente aquece o material, o que ele faz? A tendência dos materiais, quando aquecidos, é dilatar. A água é o contrário. De 0 a 4 graus, a água vai sofrer contração. Olha que interessante. Depois, irá dilatar. Ah, entendi. Quer dizer, então, que a água não pode ser material para usar dentro de um termômetro, porque ela não tem um comportamento linear. Exatamente isso que eu queria falar para você. A água de 0 a 4, você aquece, ela contrai. Depois é que ela começa a dilatar. O que é que a gente poderia ver na prática esse comportamento anômalo? Vamos imaginar aqui os rigorosos invernos da Europa. Lá na Europa, inverno rigorosíssimo, alguns lagos chegam a congelar. Tá? Então, o que é que acontece? Quando você tem um lago congelando, a natureza, através de um comportamento anômalo da água, não permitirá que, por exemplo, as plantas e os peixes inseridos dentro do lago venham a morrer. Sabe por quê? Porque de 0 a 4 graus a água vai contrair. Aí o que é que vai acontecer? Vai criar-se uma camada de gelo sobre o lago e abaixo dessa camada de gelo nós vamos ter água a 4 graus Celsius. Olha que coisa fantástica. O comportamento da água, sendo desta natureza, permite-nos manter viva as estruturas no interior dos lagos quando congelados. Então, Vanks, quando um lago congela, não fica tudo gelo? Não, só a parte superior, 4 graus Celsius vai ser a temperatura da água abaixo daquela estrutura sólida. Então, a água não serve, portanto, para fazer termômetro justamente por isso, comportamento anômalo. Se alguém um dia te perguntar qual é o comportamento anômalo da água, é que de 0 a 4 graus Celsius, quando aquecida, ao invés dela dilatar como todo o material, ela contrai primeiro. Depois de 4 graus é que ela começa a dilatar. E a última afirmação: 2 ou mais sistemas físicos colocados em contatos e isolados de influências externas tendem para um estado de equilíbrio. Opa, certíssimo. O que é um estado de equilíbrio? Assumirem mesmas temperaturas, caracterizados por uniformidade na temperatura dos sistemas. Certíssimo. Como é que acontece isso?
O equilíbrio térmico, você coloca 2 copos de temperaturas diferentes. O mais quente fornece energia para o mais frio. Em outras palavras, cede calor. Então, alternativas: falsa, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Questão de número 2 de nossa sequência diz o seguinte: temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. Tem-se 32 para o 0, 20 para o 68. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? Bom, eu estou falando da escala Celsius e da Fahrenheit. Existe uma relação matemática que envolve o comportamento linear de todas as escalas trabalhadas? Sim, você tem que lembrar dele. Qual é? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Esta relação aqui é aquela relação que eu te falei que todas as conversões se faz por aqui. Então, o que a gente pode fazer? Ele está querendo saber quando é que as duas vão ter valores iguais. Ó, quando é que o C vai ser igual ao F. O que você vai fazer? Chama esses dois aqui de x e substitui aqui. Ó. X sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Vanx, e a outra parte? Você não vai pegar a parte que envolve Kelvin. Lá naquela fórmula lá, você tem 3 partes em duas igualdades, não é? Ó, 2 igualdades aqui, ó. Tem essa primeira e tem essa segunda. Você não vai usar todo mundo simultaneamente, você vai usar só 2. Então, como é que vai ficar aqui? Isso aqui não é uma proporção? Você vai multiplicar cruzado. Ó. 9x igual a 5 vezes x dá 5x, menos 32 vezes 5 dá 160. Deixou de ser física aqui, passou a ser matemática básica. 9x menos 5x igual a menos 160. 4x igual a menos 160. X igual, passo 4 dividindo, vai ficar menos 160 dividido por 4. Menos 40 graus, ou seja, menos 40 graus Celsius é a mesma coisa de menos 40 graus Fahrenheit. Questão de número 2, portanto, resposta letra D de dado. Vanx, eu estou gostando muito desse assunto termologia, eu vou bem nas minhas avaliações. Que bom. Olha a questão de número 3. Um termoscópio é um dispositivo experimental capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura de um líquido que existe dentro dele. Normalmente, pessoal, esse líquido qual é? Mercúrio. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu que quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15. Quando a temperatura for de 20, qual a altura do coluna de líquido? O que é que eu vou fazer aqui? Esses exercícios eles têm a relação do que a gente ensinou para você, chamado de escala arbitrária. Como aqui não temos escala, nós temos uma proporção entre temperatura e altura de uma coluna de um líquido qualquer. Especificamente aqui deveria ser o mercúrio. Como é que eu faço? Existe um comportamento de variação linear entre a temperatura registrada em qualquer circunstância. Então a sugestão que eu lhe dou é que você faça um desenho. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer um desenho em altura, em milímetro de mercúrio. E aqui eu vou colocar a escala Celsius. Escala Celsius, como é que eu vou fazer aqui? Vamos ler o texto. Um aluno verificou que quando estava a 10 graus, ele indicava uma altura 5 milímetros. Então você coloca aqui 5 milímetros, está para quem? Para 10 graus. Percebeu que quando a altura era 25, quanto que valia a temperatura? Quando a altura era 25, a temperatura era 15 graus. A pergunta é, quando a temperatura for 20, ó, percebeu que quando a altura havia aumentado para 25, a temperatura era 15. Quando a temperatura for de 20 graus, quanto vai ser a coluna? Vai ser x. Olha só, tá vendo? Eu fiz as relações entre as estruturas apresentadas. E como é que a gente deve proceder para resolver um exercício como este? Bom, isso aqui é proporção, amigos. Isso aqui é proporção. Eu já lhe ensinei que a gente faz o quê? A pequena proporção sobre a grande. Assim, ó. Pequeno é isso aqui e grande é esse. Então vai ficar pequeno, 25 menos 5. Sobre grande. Quem é o grande? X menos 5. Pequeno sobre grande. 15 menos 10. Sobre. Quem é o grande? 20 menos 10. 25 menos 5 dá 20. X menos 5. 15 menos 10 dá 5. 20 menos 10 dá 10. Vanx, o que é que você vai fazer?
Existe possibilidade de você já fazer direto, fazer o produto dos meios com produtos extremos, mas eu não aconselho isso porque você vai fazer conta grande. Simplifica o que é possível simplificar. Você tem 5 e 10 aqui, ó. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Aí o que é que sobrou para você? 20 sobre x menos 5 igual a 1 sobre 2. Aí agora você multiplica cruzado, ó. X menos 5 igual 20 vezes 2, 40. Joga esse menos 5 mais 5 para o segundo membro, né? Vai ficar como? 40 somado com 5. Qual vai ser a altura dessa coluna? 45 milímetros. Você marca a letra E na questão de número 3. Isso aqui não tem fórmula, é uma proporção. Você faz a pequena parte sobre a grande, ó. Pequeno sobre grande, pequeno sobre grande. Depois resolve a proporção. Deixou de ser física lá no meio do caminho e virou matemática básica. Questão de número 4 diz assim: duas escalas de temperatura, a grau Celsius e a grau Fahrenheit, relacionam-se de acordo com o gráfico. A temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da escala Celsius. Eu nem coloquei o gráfico aqui para você, porque não há necessidade dele. Por quê? Porque ele já diz o que você precisa. Ó. Ele quer saber qual a temperatura em Fahrenheit, que é o dobro da Celsius. Quando é que o F vai ser 2 vezes C? É isso aqui que ele quer. Qual a relação que eu vou usar? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Daquelas 3 partes que a gente tem, eu peguei só essas duas. O que é que você vai fazer? Você vai chamar o C de C mesmo, e onde tem o F você coloca 2C. Por quê? Porque ele não é o dobro. Se fosse o triplo, você chamava de 3C. Então vamos lá. C sobre 5 é igual, no lugar de F, 2F menos 32. Desculpe, 2F não, 2C, que é o dobro de C. 2C menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar cruzado. 5 vezes 2, 10C, menos 5 vezes 32, 160, igual a quanto? 9 vezes C, 9C. Joga a letra para um lado e joga número para o outro. Como é que nós vamos ficar nesse exercício? O que é que a gente vai ter aqui? 10C menos 9C igual, o menos 160 passa positivo. C igual a 160 graus. Então, na escala Celsius, a representação dela seria 160 graus Celsius. Seria a letra A, a questão de número 4. O que é que a gente tem agora na questão de número 5? O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala arbitrária W. Agora sim, tem que ver o gráfico, porque ele está dando uma escala que a gente não usa. E a temperatura média na escala Celsius. A temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição em W corresponde a quanto? Meus amigos, eu preciso lembrar o seguinte. O ponto de fusão na escala Celsius é quanto? É 0. E o ponto de ebulição na escala Celsius é quanto? 100. Você não pode esquecer disso, tá bom? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso, em cima deste gráfico, criar uma relação. Lembra que a gente tem uma lá envolvendo as escalas conhecidas? Vamos lembrar aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Eu te pergunto, aqui está falando de escala W? Não. Escala W, ninguém nem sabe quem é que usou isso, quem foi que criou. E qualquer um de nós pode criar uma escala, desde que você tenha definido um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Só que ninguém vai ficar usando, né? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui os pontos que foram fornecidos para nós e trabalhar em relação a eles para que a gente possa descobrir uma relação que envolva a escala W e a escala Celsius, porque não tenho aqui para trabalhar, não é mesmo? Então o que é que você vai fazer? Eu sugiro a você que você desenhe. Ó, tá aqui a escala W, tá aqui a escala Celsius. Quais são as informações que você tem? Você não vai usar 0 e 100 agora, você vai usar o que tem no gráfico. Quais são as informações que você tem lá no gráfico? O menos 40, olha aqui, o menos 40, ele corresponde, como ele está em cima do eixo Y, ele corresponde a quem? A 0 graus Celsius. Beleza? E o outro que você tem lá? O outro que eu tenho do W é o 20, lá em cima. O 20 corresponde a quem? Olha lá, ao 40 no Celsius. Pronto. Aí o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma fórmula para essas duas. De que maneira? Olha o que eu vou fazer. Vou traçar aqui um ponto qualquer, vou chamar isso aqui de W e esse aqui de C. E vou fazer aquela proporção que eu lhe ensinei. Pequena parte sobre a grande. Pequena parte sobre a grande. Vai ficar assim, ó. Presta atenção. W menos 40 sobre 20 menos 40. Presta atenção.
Do outro lado, C menos 0 sobre 40 menos 0. Eu vou ficar com W mais 40 sobre 60 igual a C sobre 40. O que eu poderia fazer aqui, amigos, era dar uma enxugada, porque dá para simplificar aqui. Os 60 e 40 daria, por exemplo, a gente simplificar por 20, né? Ó, eu poderia fazer 60 por 23, 40 por 22. Faça cruzado aqui. Olha a fórmula que você vai encontrar. 2W mais 80, que eu estou multiplicando cruzado, igual a 3C. 2W igual a 3C menos 80. W igual a quem, Vanks? Meu W vai ser 3C menos 80 sobre 2. 3C menos 80 sobre 2. Bom, o que a gente vai poder fazer aqui para efeito de cálculos, para a gente poder descobrir, por exemplo, o ponto de fusão e ponto de ebulição da escala? Você não já achou a escala? Já, até aqui a fórmulazinha. O que você vai fazer? Para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição, o que você vai fazer aqui? Eu vou apagar essas informações que eu coloquei e vou fazê-las aqui embaixo em função do espaço reduzido. Para achar o ponto de fusão, eu vou fazer W igual. Qual é o fusão da escala Celsius? Vanks, é 0. Então, como é que vai ficar? 3 vezes 0 menos 80 dividido por 2. Quando eu fizer menos 80 dividido por 2, eu vou encontrar quanto? Menos 40. Então, o ponto de fusão na escala W, menos 40 graus W. Pronto. Só isso, Vanks? Só, meu amigo. E como é que você vai fazer o ponto de ebulição? Do mesmo jeito. Quanto é que é o ponto de ebulição na escala Celsius? 100. Então, vai ficar W igual a 3 vezes 100 menos 80 dividido por 2. Quanto é que vai dar isso? 300 menos 80 dividido por 2. 300 menos 80 dá 220. A metade de 220 é quanto? 110. Então, qual vai ser o ponto de ebulição da escala W? 110W. Qual é a alternativa que tem para mim? 40, menos 40 e 110. A alternativa que você marcaria, eu não coloquei em função de necessitar do espaço, seria a letra B na questão de número 5. Com isso, nós fechamos essa primeira bateria de exercícios, porém, não vou parar por aqui. Eu vou fazer mais, eu trouxe para efeito de exercício uma atividade complementar. Acompanhe comigo, por favor. 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, fornecem na leitura 80 graus Celsius para a temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura em Fahrenheit. O que você vai fazer? Aqui é uma conversão, então você faz isso. Ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Você não vai pegar aquela fórmula toda, você só precisa de 2. Vai ficar 80 sobre 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Se você dividir o 80 por 5, você vai encontrar 16. Igual a F menos 32 sobre 9. Multiplique cruzado. F menos 32. 16 menos vezes 9 dá 144. Você vai pegar esse 32, vai passá-lo somando, vai encontrar 144 somado com 32. A sua resposta será quanto? 176 graus Fahrenheit. Vanks, faz mais exemplo para eu ver. Vou fazer agora. Questão de número 2. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o triplo daquele pelo qual ela é representada na escala Celsius. Essa temperatura é raciocínio. A escala Fahrenheit é o triplo da escala Celsius. O que você vai fazer? Escreve C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do F, você substitui por quanto? Por 3C. C sobre 5 igual a 3C menos 32 sobre 9. Multiplique cruzado. 15C menos 160 igual a 9C. 15C, vou passar a letra para um lado e número para o outro, menos 9C igual a 160. 6C igual a 160. C igual a 160 dividido por 6. Isso aqui vai me dar quanto? Vamos ver. 160 vai dar 26,66. 26,66 graus Celsius. Pronto, era isso que a gente precisava fazer. Na questão de número 3, a indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em 2
2 unidades, o dobro da correspondente na escala Celsius. Você entendeu o que ele falou aqui? Excede em 2 unidades o dobro da correspondente na escala Celsius. Como é que você vai fazer isso? Excede significa mais. Excede o dobro. 2C mais 2. É isso aqui. Nossa, se eu fizesse só C mais 2, está errado. Ele excede em 2 o dobro. Está aqui o dobro. Está aqui o excede. Está aqui o 2. Então, F igual a 2C mais 2. Preste atenção. Você vai pegar isso aqui e colocar lá no lugar do F. Vamos fazer? Qual é a relação matemática? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ficaremos com C sobre 5 igual a 2C mais 2 menos 32 sobre 9. C sobre 5 é igual a 2C. 32 negativo com 2 positivo fica menos 30. Multiplico cruzado. 10C menos 150 igual a 9C. O que é que você vai fazer? Jogue o 9C para o primeiro membro, joga o 150 para o segundo. 10C menos 9C igual a 150. C igual a 150 graus, ou seja, essa temperatura seria 150 graus Celsius e a sua resposta seria a letra C. Na questão número 4, ele fala assim: certa escala termométrica J adota os valores 20 graus J e 320 graus J, respectivamente, para os pontos do gelo e do vapor. Determine a indicação que nessa escala corresponde a 30 graus Celsius. Bom, ele obviamente está se referindo à água. Então vamos pensar aqui. Faça uma escala arbitrária, presta atenção. Grau J, graus Celsius. Quais são os pontos que ele te deu para fusão e ebulição? 20, 320. Celsius é conhecido nosso, 0 e 100. Ele quer saber a marcação em 30 graus Celsius. Então tá aqui, ó. 30 graus Celsius vai ser quem? Vai ser o J que você está procurando. Não precisa colocar X não, coloca J. Como é que é a minha forma de procedimento correta? Sua forma de procedimento, amigo, é você fazer a pequena parte sobre a grande, ó. Pequeno J menos 20 sobre grande 320 menos 20 igual pequeno 30 menos 0 sobre grande 100 menos 0. É assim que você tem que fazer. J menos 20 sobre 300 igual a 30 sobre 100. Cancelar o que aqui, Vanks? Sugestão que eu lhe dou, cancela esses dois zeros, né? Ó, fica mais fácil de trabalhar. Você vai ficar com J menos 20 sobre 3 igual a 30 sobre 1. Aqui é muito simples, é só multiplicar cruzado. J menos 20 igual a 90. Esse nosso amigo J vai ficar sozinho no primeiro membro e o 20 passa somando. Minha resposta, 90 mais 20 vai dar quanto? 110 graus. Então, teríamos 110 graus da escala J, que corresponde a 30 graus Celsius. E para fecharmos a nossa aula de hoje, eu trouxe para você uma situação que diz assim: um corpo apresenta acréscimo de temperatura de 20 graus. O acréscimo de temperatura desse corpo é expresso na escala Fahrenheit como? Olha o cuidado que você tem que ter. Se você fizer C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, vai estar errado. Não faça por aqui, eu vou até apagar. Por que, Vanks? Acréscimo de alguma coisa significa variação. E variação ninguém faz na escala de conversão. Como é que a gente trabalha com variação de temperatura? Vamos lembrar? É assim, amigos. Ó, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9 igual a ΔK sobre 5. Por quê? Você pega as graduações, 100, 180 e 100. O que você vai fazer aqui? ΔC sobre 5 igual... Ele está perguntando em Fahrenheit, né? ΔF sobre 9. Quer saber quanto que variou lá em Fahrenheit? Qual foi o acréscimo que você teve na escala Celsius? Foi 20. 20 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. 20 dá para simplificar por 5. Eu vou ficar com 4 sobre 1 igual a ΔF sobre 9. Eu simplifiquei isso aqui por 5, ó. Multiplicando cruzado, ΔF vai ser 4 vezes 9. Quantos graus? 36 graus. Resposta da questão número 5 das atividades complementares, letra D. Com isso, nós fechamos a sequência de exercícios de atividades da sua apostila de número 5, capítulo 17.
Na próxima aula, eu vou efetuar a resolução das tarefas propostas, o que vai permitir que você veja mais exercícios de termologia, se familiarize ainda mais com as conversões e as variações de temperatura, saiba interpretar os conceitos de calor e temperatura, saiba fazer as variações nas escalas conhecidas, principalmente Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Estou aqui à sua disposição para você perguntar e tirar quaisquer dúvidas.